Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, e a Palavra de Deus diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? O apóstolo João deixa muito claro a importância de nós confessarmos os nossos pecados. É importante que nós coloquemos diante de Deus tudo aquilo que nós erramos, né? Porque pecar é algo que pode e vai acontecer na vida, mesmo na vida daqueles que se entregam a Cristo Jesus, que se convertem, que tornam-se discípulos e seguidores de Cristo. Porque o pecado está na nossa própria carne. Jesus morreu pelos nossos pecados. O pecado é algo muito grave diante de Deus, porque o pecado, a própria palavra de Deus em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Ele nos deu a vida. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos ligar ao Pai novamente. Portanto, precisamos entender que se pecamos, se errarmos, temos que confessar os nossos pecados diante de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não vão entender o teor do pecado e você confessar algo pode trazer consequências graves. Só que a questão é que nós precisamos colocar isso diante de Deus para que Deus nos perdoe. Esse é o mais importante. O mais importante é você confessar a Deus os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Porque se nós ficarmos ocultando o pecado diante de Deus, é uma tolice que nós fazemos. Porque Deus, Ele é soberano, está no controle de tudo e sabe de todas as coisas. Não há nada que podemos esconder de Deus. A própria palavra de Deus diz em Salmo 139 que nós não podemos nos ocultar de Deus. Se eu vou para o mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu vou para o mais profundo dos vales, ali também o Senhor estará. Então, quer dizer, não existe forma como nós ocultarmos de Deus os nossos pecados. Por isso, confesse o seu pecado. Porque lembre, o pecado nos destituiu da glória de Deus. Então, destituiu significa nos separou da glória de Deus. E nós não queremos estar separados de Deus. Pelo contrário, nós queremos estar perto de Deus, nós queremos estar junto de Deus. Porque a vida não é fácil. Sem Deus é impossível de se viver. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter essa consciência e que da importância de nós confessarmos nossos pecados. Lembre, pecado é algo que acontece, uma falha, um errar o alvo, seria isso. Porque todo aquele que tem a Deus, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. E quando você erra, quando você peca, você se sente mal. Então, que você possa, nessa manhã, refletir sobre isso, pensar nisso, pensar. Nós não somos perfeitos, muitas vezes erramos, e por isso é certo que você, eu, todos nós, possamos confessar os nossos pecados diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele nos perdoa e nos purifica de toda a nossa injustiça. Lembre-se, se você não confessar os seus pecados, como Deus te perdoará? Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ter essa consciência
da importância de se confessar os pecados diante de Deus. Tenha seu tempo de oração, tenha o seu tempo de meditação e tenha um tempo de rasgar o coração todos os dias na presença do Eterno, porque assim, como a própria palavra de Deus diz, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Amém? Vamos orar nessa manhã então. Querido e soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós erramos, pecamos diante de Ti, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nessa manhã queremos pedir Teu perdão, Senhor Jesus. Pedir, ó Deus, que o Senhor nos perdoe de toda a nossa injustiça, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a todos os dias, ó Deus, ter esse tempo, Deus, de comunhão contigo. Tempo de abrir os nossos corações, rasgar os nossos corações e confessar, ó Deus, os nossos pecados diante de Ti. E ajuda-nos, ó Deus, a não pecar mais. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar no caminho de retidão e justiça, Pai, para que o Seu nome sempre, Senhor, seja glorificado e que possa viver em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no canal, tanto no YouTube como aqui no TikTok ou qualquer mídia social. E compartilhe dessa palavra com o máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus.